das linhas de metrô em São Paulo, e isso precisa ser esclarecido até para que sirva de exemplo para não voltar a acontecer. Só para você ter uma ideia disso que o Zaidan falou, um acontecimento mexe com a estrutura da cidade. Para que as pessoas tenham uma ideia, um caminhão quebrado, por exemplo, na pista expressa da Marginal do Rio Tietê por 15 minutos, e vamos combinar, um caminhão quebrado nem sempre é rápido para ser feita a remoção. O guincho é outro, né? Às vezes é um problema mecânico que precisa não só do guincho, mas precisa de algo ser feito ali para que ele possa subir, de repente é um eixo que quebrou ou algo do tipo. Durante 15 minutos, se o caminhão ficar ali parado, são 3 quilômetros de lentidão. E vamos lembrar que às vezes tem acidentes que o caminhão fica lá o dia inteiro ou metade do dia. E se você para uma via estrutural como é a Marginal do Rio Tietê, ou a 23 de Maio, o Corredor Norte-Sul, ou a Marginal do Rio Pinheiros, ou a Avenida dos Bandeirantes, ou a Radial Leste, toda a cidade é afetada porque está tudo muito conectado. É isso, só para você ter uma ideia do tamanho e de como isso é complexo. Estava falando aqui mais cedo a respeito das eliminatórias da Europa, da Copa do Mundo, e estava falando de Portugal, que estava perdendo, mas a Clara Viterbo já me atualizou, Portugal já tinha empatado, né? Já tinha feito 1-1 ali contra a seleção da Hungria. Só para ficar claro, esse jogo que acontece hoje. Muitos jogos, e você, claro, vai acompanhar aqui na programação da Rádio Bandeirantes toda a cobertura do jogo Brasil e Bolívia. Bolívia e Brasil, jogo que acontece em El Alto e com acompanhamento de toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Lá em Brasília continua o ministro Flávio Dino fazendo a defesa do voto dele na trama golpista, que para o ministro Alexandre de Moraes já está indicada a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus envolvidos nessa trama. O ministro Flávio Dino segue proferindo o voto dele. Você acompanha os detalhes ao longo da programação da Rádio Bandeirantes e, claro, também nas nossas redes sociais, com cada detalhe separado ali para você. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. A gente se encontra aqui amanhã. Até amanhã a todos. Até amanhã, Ronald, Clara. Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hoje até às 19 horas. Muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode inclusive mandar aí um like para nós. Manda joinha. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos ao Fala Galera deste dia 9 de setembro de 2025. Você participa pelo WhatsApp 971021493. Para o duelo contra o Náutico, você faria alguma alteração na escalação do Guarani
ou manteria o mesmo time do derby? 97102-1493. 97102-1493. Para o duelo contra o Brusque, você faria alguma alteração na escalação da Ponte ou manteria o mesmo time do derby? 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo, né? De colocarmos até às 7 da noite. Muita participação. Pautas do Guarani. Caso Cicinho não fique à disposição, Lucas Justen ganhará mais uma oportunidade na equipe titular do Guarani. Com problema na coxa, Cicinho dificilmente reunirá condições de viajar a Recife. Alisson e Diogo Silva seguem em recuperação de lesão e também são dúvidas. A tendência é que a dupla continue como desfalque para Matheus Costa. Após o treino de quinta-feira, elenco do Guarani já embarca a Recife, onde vai finalizar a preparação na sexta, lá no CT do Retrô. Jogo está programado para sábado, 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Quem é Luan Cerqueira, torcedor ferido no Brinco de Ouro? Entre lá no portal para ver os detalhes. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte fez um pacto de buscar o máximo de pontos possíveis nos próximos 5 jogos. Lutar pelo acesso e tentar a valorização no mercado após a disputa da competição. A tendência é que a maioria não permaneça no Moisés Lucarelli após o fim da Série C. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do portal Carlos Batista, hoje há um desgaste entre o elenco e o presidente Marco Antônio Berlim, em razão dos prazos adiados para pagamentos dos salários. Desfalque do derby, Sérgio Rafael e Rodrigo Souza seguem como dúvidas para o duelo contra o Brusque. Partida marcada para domingo, às 7 da noite, no Estádio Majestoso. Ambos vêm sendo reavaliados pelo Departamento Médico durante esta semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte domina a seleção dos comentaristas da Band. Veja a escalação. E tem as notícias do dia, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Pauta 1. Após enfrentar sérias lesões e uma longa ausência dos campos, Bruno Rodrigues está na expectativa de voltar aos gramados. Atacante participa de treinos com o grupo após quase 600 dias sem jogar. Após lesões no joelho, sua volta estava prevista para 2026, mas pode ocorrer antes, com foco em recuperar confiança e força. Pauta 2. O Flamengo lançou nesta terça-feira uma campanha em que pede à ONU, Organização das Nações Unidas, que reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação símbolo cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de pronunciamento oficial de Zico, o Galinho de Quintino. Abre aspas para Zico. Se fôssemos um país,
teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Fecha aspas, disse o ídolo rubro-negro. Pauta 3. Torcida do Botafogo esgota ingressos pela primeira vez no ano. E jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil deve ter recorde de público. Até agora, jogo contra a LDU foi o que mais levou público ao estádio Newton Santos em 2025, com 37.131 torcedores presentes no estádio. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E agora os destaques de Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, um grande abraço para você, boa tarde pro amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o Cicinho, ele passou por exames ontem, passou por exames hoje também, será reavaliado pelo Departamento Médico do Guarani para saber se terá condições de enfrentar o Náutico no próximo sábado. E pelo lado da Macaco, meu destaque é que a Ponte Preta já iniciou as vendas para o grande confronto contra o Brusque no próximo domingo, 19 horas. E durante o Boletim da Macaca, eu vou trazer todas as informações, tudo que o torcedor precisa saber para estar no majestoso domingo. Batista? 17:09 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio, Lucas Pessoa, montagens, gravações e também lá nas imagens, Elton Grimaldi. São eles que colocam no ar este programa, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também em todas as plataformas digitais. E no FM 85,7. Aproveita, manda aí um joinha pra nós. Manda aí um like. Adoro quando você manda like aqui pra nós. Muito obrigado mesmo. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, R$ 54,90. Vaso sanitário monobloco, R$ 749,90. Tinta acrílica 18 litros, R$ 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 7 da noite. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17:16, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Tigrão, CH, todo o pessoal da Band aí. É o Anísio Batista no Parque Via Norte. Ô, Carlos Batista, vou te fazer uma pergunta para você e os seus comentaristas aí. Você acha que a Ponte jogou bem o derby porque o Guarani não jogou nada? Ou o Guarani deu brecha para a Ponte? Ou o Guarani não jogou nada porque a Ponte jogou muito bem? O que você acha? Abraço. Anísio Batista, do Parque Via Norte.
Abraço, Anísio, e para todos aí do Parque Via Norte. Eu fiz essa pergunta para o Tigrão na tela da Band e repeti a pergunta também para o CH. Os comentaristas disseram que foi um mix, um conjunto, né, de fatores. Tanto a Ponte jogou muito bem, quanto o Guarani, que não jogou absolutamente nada. Então é uma somatória daquilo que aconteceu. Competência de um time e a incompetência do outro time. Por isso, a Ponte venceu e ficou barato, né? A Ponte, se o Gé está com o pé um pouco mais calibrado, ele teria feito pelo menos 3 gols nesse jogo. Teve um gol que foi anulado, mal anulado, o primeiro gol do jogo, de cabeça. O Wanderson, o VAR acusou que havia um biquinho de chuteira do Wanderson, que nem sequer participou do lance. E 2 lances que o Gé perdeu, tá certo, teve a presença do goleiro, né? O goleiro Dalberson conseguiu pegar, conseguiu tocar na bola e ela foi para escanteio. E a outra, aí sim, o Gé realmente perdeu, calibrou errado, chutou para fora e a bola saiu, foi pela linha de fundo. Então é uma somatória das duas coisas, viu, Anísio? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a sua equipe. Aqui é Leonardo, Ponte Pretano, da pele até o osso. Sobre a enquete aí, se eu fosse o Marcelo Fernandes, eu manteria a mesma equipe do derby. Só se o Rodrigo Souza tiver com condição física para votar, eu votaria ele. Na caso contrário, eu manteria a mesma equipe. E a equipe na mesma pegada. Tá bom, Batista? Obrigado, um abraço aí. Fica todos aí com Deus aí. Leonardo, da Vila Costa Silva, Ponte Pretano, da pele até o osso. Aê! Muito obrigado, amém, para você também, né? E para todos aí da Costa e Silva. 17h19. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos. Um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Para o duelo contra o Náutico, você faria alguma alteração na escalação do Guarani ou manteria o mesmo time do derby? Aí depende do departamento médico, né? O Cauã está machucado, o Cicinho também. No restante não mexeria, não. Para o duelo contra o Brusque, agora pelo lado Ponte Pretano, para o duelo contra o Brusque, você faria alguma alteração na escalação da Ponte ou manteria o mesmo time do derby? Manteria o mesmo time que começou o derby. Batista. São 17h20. Esporte em debate, ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, fazer um pedido para você. Pega o áudio da seleção do derby que vocês fizeram ontem e manda lá pro Brinco de Ouro para os jogadores escutarem, para ver se eles ficam envergonhados, como eu fiquei e como acho que a maioria dos bugrinos que ouviram o programa ontem ficaram também. Quem sabe eles fiquem envergonhados também e se motivem, né? Para ver se joga um pouquinho mais de bola e tem um pouquinho mais de raça nos próximos jogos aí. Um grande abraço. Não precisa nem avisar e mandar, né? Eles, de alguma maneira, tomaram sim o conhecimento. Ou via assessoria de imprensa, ou pelos empresários, ou os próprios que acompanharam, ou pela rádio, ou pela TV. Mostramos lá no programa Os Donos da Bola, ou pelo portal carlosbatista.com.br. Boa tarde. Há uns derbys atrás, quando o Matheus Bueno marcou o gol
vocês não quiseram eleger a seleção do derby, porque a Ponte não competiu, segundo vocês. Agora que o Guarani não competiu, vocês elegeram o time todo da Ponte e depois dizem que não são tendenciosos. Gilberto Vieira Breni. Bom, Gilberto Vieira Breni, se você acompanhou aquilo que aconteceu, você está sendo maldoso. Se você não acompanhou, aí tem um desconto. Porque você, se acompanhou, você vai se lembrar que foi exatamente isso que aconteceu. Como não havia nenhum jogador do Guarani, da Ponte, para ser votado, somente jogadores do Guarani, eu decidi não fazer a eleição do derby. E fui extremamente criticado por isso. Tinha que fazer, sim, a eleição, mesmo que tivesse um time só. Devido a essas críticas todas, aí eu disse na sequência, olha, daqui para frente nós vamos fazer a eleição do derby, mesmo que não tenha nenhum jogador do time adversário. Então, se você não ouviu isso que eu disse, se você não acompanhou, aí tem um desconto. Agora, se você acompanhou e está dizendo isso que você está dizendo, aí há maldade no seu coração, meu amigo. Porque eu expliquei naquela oportunidade que dali para frente, todos os derbys, nós vamos eleger a seleção do derby, independentemente se tem time que competiu ou não. Então era dali para frente. Lá aconteceu isso. E houve uma crítica ferrenha em cima do procedimento. Então, se houve a crítica, dali para frente, nós vamos fazer dessa maneira, sempre elegendo. Poderia ser ao contrário? Poderia. O Guarani poderia ter feito uma grande partida e ter arrebentado com a Ponte fazendo 4-0. Ou não? Poderia. E aí, quais os jogadores da Ponte que entrariam na seleção? Nenhum. Então, é preciso observar, né? Para não cometer injustiças. Isso aqui está parecendo aquela história do idoso e o seu neto. E estavam caminhando e levando um burro. E aí, ali na frente, um grupo de pessoas, olha aí, onde que já se viu um negócio desse? Puxando o burro, e o burro que nasceu para carregar cargas, ninguém monta no burro. Aí o avô pegou o neto, colocou em cima do burro. Foi caminhando, mais adiante, mais um grupo de pessoas, onde que já se viu menino sadio e o idoso andando a pé. Aí o idoso pediu para o menino descer e ele montou no burro. Mais adiante, chegou lá, tinha um grupo de pessoas e aí fez uma outra crítica. Onde que já se viu o idoso andando em cima do burro e maltratando o menino, o garoto, tendo que o menino puxar o burro. Ou seja, não tem jeito. Então, se você faz uma coisa, é crítica. Se faz uma outra, é crítica. De qualquer maneira, tendo crítica ou não, de lá para frente, em todos os derbys, terá a eleição da seleção do derby, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde. Tudo bem? Sobre as questões do Guarani aí para o jogo contra o Náutico, se eu faria alguma mudança, com certeza. Esse sistema de jogar com um volante só já não vem dando certo, né? O Guarani passou bastante susto já no jogo contra o Ipiranga, quase perdeu a classificação no jogo contra a Tombense, então precisa voltar mais um volante, né? Eu não sei se Caio Melo ou até esse próprio Brandão tem como pôr no meio, né?
E também não jogar com 3 atacantes contra o Náutico lá, porque é bem arriscado. Eu jogaria apenas com o Brunão e Mirandinha na frente, né? Continuaria com o Isaac e o Diego Torres e colocaria no lugar de um atacante, tiraria um atacante e colocaria um volante para dar mais proteção. Outra mudança também que eu faria é o senhor Alan Santos, que já vem mal há muito tempo, né? Tremeu no derby, jogou muito mal, né? E eu daria uma oportunidade pro David Braz. Um abraço a todos aí, ao Mauro do Jardim Planalto. Um abraço a todos. Valeu, Mauro. Um abraço para você e para todos aí do Planalto. E hoje tem presentes para você. Sim, 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. 2 maneiras para você participar. Uma pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat, onde tem ali o pessoal deixa comentários. Tem um link, clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ou então pelo site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até a aba promoções, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Apenas um ganhador que terá até o dia 12 de setembro para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Das 9 até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Participe e boa sorte para você. 17h29. Você está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e também no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, mais um ouvinte no ar. Ouvinte de mensagens de texto. Boa tarde a todos. Para usar o mesmo critério técnico, eu promoveria o Andrei de volta à titularidade. Justen está muito melhor que Cicinho e jogaria no 4-4-2 contra o Náutico para tentar pelo menos empatar. Guarani é o pior time do grupo disparado. Abraços, Maurício do Taquaral. Abraço para você, Maurício Damasceno. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando sobre o mercado da bola, o São Paulo está tentando contratar um centroavante, né? O Aboubakar, que está livre no mercado, tem 33 anos, só que está pedindo um salário um pouco alto, por isso que o São Paulo ainda não contratou. E aquele jogador do Santos, que eu falei ontem, né, que está chegando no Santos, o Bilal Brahimi, no Santos ele vai ser chamado só de Brahimi. Vão cortar o Bilal, viu, Batista? É uma besteira imensa, né? Cortar o Bilal. Se o nome dele é Bilal e a carreira inteira ele foi chamado de Bilal, qual é o problema? Não tem nenhum sentido isso daí, né? Isso aí parece o Tietê, quando veio jogar na Ponte. Ah, Tietê com esse nome aí. Não. Muda, coloca Danilo Neves. Danilo Neves era o nome dele, tudo bem, ué. Mas o apelido dele era Tietê. E ele saiu da Ponte e seguiu em frente com o nome de Tietê. O apelido dele é
Tietê. Então, só porque esse é um dos adjetivos aqui no Brasil dado ao órgão sexual masculino. Mas é o nome do cara, pô. Então, discordo totalmente aí do Santos. 17h32. Continue mandando, tá? Suas mensagens já. Tem mais mensagens para colocar no ar. Então, vai mandando aí mensagem curta, tá? Mensagem de texto, mensagem de áudio também. Bem, vamos falar do Guarani Bugre, que tem jogo importante, pega o Náutico. Partida marcada para sábado às 5 da tarde. Informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente vai tentar projetar, né, possibilidades no time do Guarani, até porque o técnico Matheus Costa ainda não comandou um trabalho coletivo, efetivo, para estudar mudanças no time contra o Náutico. Até ouvi alguns ouvintes que mandaram pra gente, você tá valendo aí as possibilidades, e eles também citando possibilidades, já eu vou falar dessas possibilidades, só que antes a gente vai ouvir uma parte da entrevista do técnico Matheus Costa, né? Ontem a gente ouviu mais a respeito do derby, hoje a gente vai ouvir mais a respeito do que ele pensa para o próximo jogo contra a equipe do Náutico. Vamos acompanhar. Quando perde, a gente não pode lamentar muito, a gente tem que corrigir os nossos erros que teve nesse jogo, né, longe daquilo que nós esperávamos. Durante essa semana, mudar a nossa rota para voltar a reencontrar o caminho das vitórias, que é o que a gente necessita para a gente buscar o acesso. Eu acho que o Guarani iniciou esse Campeonato Brasileiro com 3 derrotas seguidas. Muito se falava em rebaixamento ou em permanência. E com o trabalho deles foi conquistada a classificação. É óbvio que é muito triste iniciar assim. Nós iniciamos o quadrangular de uma forma longe daquilo que queríamos. Mas ainda continua dependendo somente de nós. É com trabalho, é um fator importantíssimo pela dimensão do clube que estamos. É um momento que nós temos que nos blindar e as informações têm que ser internas, né? Então, a gente seguir o nosso trabalho, ver tudo aquilo que nós podemos melhorar durante essa semana para a gente ir o mais preparado possível lá para Recife. O que pesou para nós não termos feito um jogo no qual todos nós esperávamos. Primeiro, a nossa parte técnica, muito domínio, às vezes a bola subia, um passe precipitado, um passe forçado, sem a necessidade. Então, a nossa parte técnica, eu acredito que nós não estávamos em um dia felizes. E o segundo quesito, como você mesmo disse, que foi uma cobrança que eu fiz no intervalo, que foi duelos. Quando você joga um jogo altamente equilibrado, um clássico, você tem que vencer duelos. E a gente, muitas vezes, eles tinham um jogo direto, numa sustentação, numa referência que eles utilizam bastante. A gente acabou perdendo esses duelos e, além disso, nós perdemos muito a segunda bola. Então, acho que isso foi um fator fundamental que fez com que a gente não se conectasse, principalmente no primeiro tempo, que o segundo tempo passou a ser um jogo um pouco mais diferente, nós tentando construir e eles numa transição, mas o início da partida, o que me deixou muito preocupado foi essa situação, a nossa parte técnica, que a gente não estava se conectando, e os duelos tanto da primeira bola quanto da segunda bola. Primeiro, a gente está vivendo um momento de muito carinho e consideração pelo que a torcida vem fazendo por nós. Eu não sei se vocês acompanharam a nossa chegada, não sei se vocês acompanharam as mensagens e energias que temos recebido, eu particularmente, desde a minha chegada, mas eu vejo uma torcida muito carente, por muita dificuldade, num histórico recente, e de repente, durante alguns jogos, despertou de novo essa sinergia, torcida, futebol, né? E que é a nossa responsabilidade de passar isso para o torcedor que está nos acompanhando. Então, hoje era um dia de uma expectativa muito alta. Se eu não me engano, a informação que eu recebi foi o maior público
de derby de torcida única, dessa história recente, que a partir de que começou a torcida única. Então, é muito frustrante para todos nós aqui. Podem ter certeza que nós estamos tão sentidos quanto todos que estavam gerando, primeiro, que a gente apresentasse um bom futebol e, acima de qualquer coisa, conquistasse os 3 pontos ao lado do nosso torcedor. Então, é um momento de muita lamentação. A gente, com certeza, tem sentimentos, assim como o nosso torcedor, e quando a gente viu aquelas cenas ali, a gente era os torcedores representando eles dentro de campo, né? O meu momento ali foi realmente para a gente voltar a entrar na partida, porque o Bandeira estava me chamando, o Marcelo, o árbitro, estava chamando para a gente recomeçar a partida, para ter o controle ali, para recomeçar a partida. Então eu realmente fui ali para tentar, já estava mais ou menos apaziguada a situação, e foi um momento que a gente foi ali para tentar reorganizar o momento ali para a gente retornar para o jogo, reorganizar o que estava acontecendo ali para a gente voltar para o jogo. Então, é muito triste, né? A gente queria muito encerrar a partida de hoje comemorando e fazendo festa. Infelizmente, foi um dia muito atípico e não resultou em tudo aquilo que nós esperávamos. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né? Falando sobre detalhes, sobre o que o Guarani não entregou. Ou seja, não entregou absolutamente nada, perdeu todos os duelos, todas as bolas possíveis o Guarani perdeu. Agora, a respeito de modificações já para o jogo contra o Náutico, primeira coisa, eu não acho que ele vai mudar, como alguns ouvintes disseram e até sugeriram, o esquema de jogo. O esquema de jogo dele, desde a época do Ipiranga, é o 4-3-3. O esquema que ajudou a classificar o Guarani à próxima fase, porque precisava de vitórias, foi o 4-3-3. Então, mesmo jogando diante do Náutico, fora de casa, ele não vai mudar. Até porque o Náutico toma poucos gols. Se o Guarani não atacar o Náutico, vai continuar sem tomar gols. Então, como a defesa do Náutico é a defesa menos vazada dessa Série C, o Guarani precisa se jogar contra o Náutico, vai precisar marcar gols e vai precisar da vitória, ou seja, para mim ele não vai mudar o esquema. Agora, mudar jogadores, isso ele pode e deve fazer. Na direita, o Cicinho sentiu uma contusão, e ele sentiu na perna esquerda durante o jogo, foi substituído, deve jogar o Lucas Justin, que nas partidas que substituiu o Cicinho foi muito bem. Na zaga, existe a possibilidade, se o Alan Santos não estiver bem, do David Braz jogar, porque eu sei que semana passada ele foi testado, e até o Matheus Costa falou na coletiva que tanto o David Braz quanto o Márcio Silva foram testados, mas o David Braz está na frente. Então, se o Alan Santos não tiver condições de jogo, pode ser que o David Braz jogue. O Alan Santos teve o quê? Teve uma contratura, não foi uma contusão, foi uma contratura que tirou ele de alguns treinamentos da semana passada. Agora, o Guarani escondeu tanto o jogo, foi fora de Campinas, para Sorocaba, não teve aquele contato com a torcida na sexta-feira porque não abriu treinamento, ou seja, se desligou totalmente da realidade no jogo, também estava totalmente desligado da realidade. Outras possibilidades de mudança. O Isaac não foi bem. Quem foi contratado para jogar no meio-campo? O Gemerson, que vinha sendo observado pelo Guarani, pelo que eu soube, até conversei com algumas pessoas, né? Ele já vinha sendo observado há muito tempo. E o Gemerson atua na meia, atua na função do Isaac. Ele não jogou diante da Ponte Preta, né? Mas ele pode jogar nesse jogo contra o Náutico. Existe a possibilidade dele entrar. O Júnior Brandão, que entrou só com 10 minutos finais de partida, pelo que eu soube, até informei antes do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, que ele tinha condições só de 10 minutos de jogo. Como ele tinha condições de 10 minutos no último sábado, eu acredito que ele não vai ter muito mais do que isso no próximo final de semana. Ele vai ter o quê? Meia hora, no máximo 40 minutos treinando essa semana. Então ele não deve começar jogando, deve ser uma opção para o segundo tempo. Agora, o treinador pode mexer lá na frente, tirando, por exemplo, o Cauã Jesus e colocando o Dentinho ou mesmo o Gabriel Silva. Gabriel Silva que até agora não mostrou futebol no Guarani.
E o Dentinho que caiu bastante o futebol dele entrando nas partidas. Mas existe essa possibilidade de um dos dois entrar no ataque ao lado do Mirandinha e também do Bruno Santos. Para mim, o treinador não vai mexer nessas posições. Nas outras posições, ele não deve mexer também. O Emerson deve ser mantido na lateral esquerda, o Rafael, que hoje é o melhor dos zagueiros, deve ser mantido na zaga, assim como o Kelvin, que foi muito mal no derby, mesmo quando ele estava jogando como volante, mas é a única opção que o treinador tem ali como jogador de contenção. Então, se ele for mexer, eu acho que ele vai mexer na lateral direita, acho que pode mexer na zaga no lugar do Alan Santos, acho que pode mexer no lugar do Isaac e acho que pode mexer no lugar do Cauã Jesus. Batista. São 17 horas e 42 minutos. Esporte em Debate hoje até às 7, hein? Até às 19 horas. Você participa mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Ô CH, falando aí do Guarani, prepara-se o time para o grande confronto decisivo contra a equipe do Náutico, jogo que o Guarani minimamente não pode perder, hein, CH? Não pode perder. O Guarani precisa vencer o jogo e, no mínimo, empatar. Ainda para manter o time vivo em relação à parte de classificação ou possibilidade de acesso. Agora, independente das peças, o treinador já deu aí algumas dicas do que, na opinião dele, aconteceram. O fato do time não competir é muito sério. Muito sério. Não ganhar dividida, não ganhar a segunda bola. Nós não estamos falando de aspecto técnico, que esse foi outro grande problema. Então, se você observar a falta de competitividade do time todo, mas os problemas técnicos, você tem que trocar os 11. O goleiro falhou, o Cicinho falhou, o Rafael falhou, o Alan Santos falhou e o Emerson falhou. O Kelvin foi um desastre. O Isaac, ninguém sabe se ele estava em campo ou não. O Diego Torres jogou um pouquinho. Na frente, o Brunão encaixotado até a zaga da Ponte foi muito bem. O Simon, diretamente, foi muito bem, deixou o Brunão jogar. E no lado do campo, Cauã e Mirandinha foram figuras decorativas. Então, me parece que o problema é um pouco mais sério do que simplesmente, tira o Cicinho e tira o Alan Santos, que está resolvido. Não. Na minha opinião, não. Então, o treinador tem que ter agora experiência, mergulhar nessa situação, por que ocorreu, porque não é normal, num derby, ter esse tipo de comportamento, tanto técnico como emocional e de motivação, de intensidade. O que aconteceu? Não é? Aí, o único que tem a resposta é o comandante Pugrino. Ele tem que achar os caminhos para consertar esse desastre que foi a apresentação do Guarani contra a Ponte. Então, e mesmo porque é só puxar aí pelas últimas partidas, na maioria dos jogos, todas as vezes que o Guarani precisou do seu banco de reservas, caiu de produção. Por quê? Porque a qualidade técnica dos jogadores não é a mesma. A não ser esses dois jogadores novos aí que a gente pouco viu, não é? Pode ser uma alternativa? Pode, claro que pode. Mas eu acho que tem uma coisa para ser resolvida antes. O treinador tem que ter convicção daquilo que aconteceu. Técnica e na parte estrutural do time, principalmente na intensidade. Por que o time não jogou? Muito por conta, e ele não vai falar isso, mas pela competência da Ponte. A Ponte teve espírito, teve estratégia e teve execução de derby. O time foi para dentro do Brinco de Ouro e foi para dentro do Guarani. Então, é isso que o treinador, que o comandante tem que fazer. Ele tem que detectar quais foram os problemas e ir no cerne do negócio. Ir direto, aconteceu isso, nós vamos resolver assim. E chamar o grupo, que eu tenho certeza
que na próxima partida vai ter um outro comportamento. E esse Guarani que eu assisti contra a Ponte não é o Guarani que eu vi na primeira fase, mesmo com as dificuldades de início de Série C. Então, a minha expectativa é que volte ao normal agora, para conseguir um resultado lá nos aflitos. Aí é um outro capítulo, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje, terça-feira, 9 de setembro. Vamos dar uma olhadinha no Fala, Galera? Vamos lá. Para o duelo contra o Náutico, você faria alguma alteração na escalação do Guarani ou manteria o mesmo time do derby? Olha, é muito interessante isso tudo que o Breno estava falando, que não sei quem não rendeu, não sei quem não rendeu. Ora, como o time inteiro não jogou nada, não dá para trocar todo mundo. E vamos lembrar o seguinte, derby é um jogo diferente, o time pode ter dado uma travada, e até então, o Matheus Costa tinha disputado 15 pontos e tinha conquistado 11. Agora vai jogar tudo no lixo por causa do derby? O cara pegou o time fora da zona de classificação e classificou o time. Então não adianta trocar todo mundo. Perder algo de entrosamento que existe, perder esse padrão que ele já vinha dando ao time. Uma outra alteração deve ocorrer pela questão física. Alan Santos, não sei como é que vai estar. Cicinho saiu sentindo o joelho, não é muscular. Então precisa ver se foi trauma, uma pancada, ou se foi um entorse. Isso, só isso. Mantém a espinha dorsal. Agora o Isaac, que vinha em 2 jogos consecutivos, sendo o craque do jogo, não jogou nada. Não tira o Isaac, mata o Isaac. Vamos decapitar o Isaac. Não é assim futebol. Se a cada jogo que de repente não der certo, você trocar todo mundo, você não vai ter time nunca. Então eu acho que tem que manter a espinha, mudar o comportamento, ver o que aconteceu, detectar o que aconteceu no derby. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, eu só mexeria em posições por eventualidade médica. Ou seja, não dá para jogar, não tem jeito. Agora, o Brandão, o Breno, não sei, né? Quem passou essa informação para o Breno? Eu confio no nosso repórter. Agora, eu nunca escutei isso na minha vida. Ele tem condições para 10 minutos. Mas nem que ele fosse o Roberto Dinamite. Nem que ele fosse o Reinaldo do Atlético Mineiro. O Ronaldo Fenômeno. Ó, vou levar para o banco, porque para 10 minutos ele aguenta. Não leva, pô. Se essa notícia, não estou colocando em xeque a informação do nosso grande repórter. Não é isso. Mas se ela foi passada mesmo, o cara tem condições para 10... E olha que ele entrou com 10 minutos mesmo. Entrou lá no finalzinho. Se ela foi confirmada por alguém, há um despropósito nisso aí. É um absurdo isso. Jogador que aguenta só 10 minutos tem que se condicionar melhor e colocar outro no banco. Nem que ele fosse esses nomes que eu falei aqui, em 10 minutos não resolveria. Só para ficar registrado. Mas eu não mutilaria o time, não. Eu não transformaria nada em terra arrasada, manteria a base e só trocaria nessa situação que eu acabei de dizer. Quem realmente não tiver condição médica e física para jogar. E o Fala Galera da Ponte, o que é que nos pede hoje? O que é que nos sugere? Para o duelo contra o Brusque, você faria alguma alteração na escalação da Ponte ou manteria o mesmo time? Fácil. Manteria o mesmo time. 17h51. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar
o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Batista. Oi, Breno, pois não. Aliás, esse ponto que o Tigrão tocou, né? Por que o Júnior Brandão tinha condições só de 10 minutos? Eu vou perguntar isso para ele amanhã, que amanhã ele vai ser apresentado pela manhã no Brinco. Tanto ele quanto o David Braz e o Gemerson também, os três vão ser apresentados oficialmente para a imprensa e eu vou perguntar isso para ele. Por que ele tinha condições só de 10 minutos e quantos minutos que ele tem condições de jogar já no próximo sábado contra o Náutico? Eu só queria que não virasse polêmica barata. A minha opinião é só a seguinte: se existe a informação científica de avaliação física, que o cara só aguenta 10 minutos, não adianta. 10 minutos e nada é a mesma coisa. E por isso que eu fiz aqui uma ilação. Ou fiz uma comparação. Usei aqui uma expressão de analogia. Nem que ele fosse o Roberto Dinamite. 10 minutos e nada é a mesma coisa. Condiciona o moço. Bota para treinar forte. Espera pelo menos 30, 40 minutos. Olha, ele já aguenta 30, 40 minutos. Agora 10. É incompreensível ter ido para o banco. E nada contra o jogador. Se ele tinha condições só para 10 minutos, tá tudo certo. É uma limitação. Algo aconteceu, não vinha jogando, não vinha treinando, precisa se recondicionar. Isso é tudo normal, é tudo protocolo dentro do futebol. O que é incompreensível é tá todo mundo sabendo, inclusive o atleta, que ele só tem gás para 10 minutos e levar o cara para o banco. É só isso que eu estou questionando. Quanto a ele só aguentar 10, normal. Isso é da vida, é do jogo. Daqui a pouco ele aguenta 30, 40, 90, 120, tá tudo certo. Agora, enquanto tá aguentando só 10, tem gás só para 10, não adianta, pô. É a mesma coisa sair daqui para ir para São Paulo com 1 litro de gasolina no tanque. O carro faz 10 quilômetros com 1 litro. Daqui em São Paulo são 90. Não vai dar certo, pô. Vou parar no acostamento. E foi o que aconteceu. 17h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br.
Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade de incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Série C no confronto dos dois próximos rivais de Ponte Preta e Guarani no quadrangular decisivo da competição. Ontem, em Brusque, o Náutico venceu o time da casa pelo placar de 1-0. O único gol marcado por Patrick Alain a 21 minutos do primeiro tempo. Público de 2.481 torcedores para uma renda de R$37 mil. O Brusque do técnico Bernardo Franco, Matheus Nogueira, Everton Alemão, Matheus Pivô, depois Danielzinho, Jean Paul e Ailton, depois Roberto, Jean Mangabeira, depois Tomás Costa, Alex Paulino, depois Douglas, Guilherme Pira e DG, depois Adrianinho, Biel e Olávio. O Náutico de Muriel, Arnaldo, João Maestro, que foi expulso no segundo tempo, Carlinhos e Igor Fernandes. Igor Pereira, depois Samuel, Marco Antônio e Patrick Alain, que fez o gol, depois Bruno Mezenga, Hélio Borges, depois Rayan, Vinícius, depois Caion, Samuel, depois Igor Bolt. A equipe do técnico Hélio dos Anjos. Vitória, portanto, do Timbu por 1-0 jogando fora de casa, a primeira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas em ponto. Quero falar com você sobre Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura.
Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. São 18 horas e 2 minutos em Campinas. Estamos em contato com o presidente da Ponte, Marco Antônio Berlim. Alô, Marquinho, abraço para você, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Derby é sempre um jogo muito especial e a Ponte venceu o Derby 211. E quando vence, todos estão de parabéns. Comissão técnica, jogadores e a direção do clube. Abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um prazer falar com você, um prazer falar com o torcedor Ponte Pretano, que anda meio descontente, que anda meio sofrido, e tem hora que a gente tem que vir a público e desmentir algumas asneiras, inverdades, mentiras, irresponsabilidades, incompetência de quem faz, tá? Porque não tem coragem de trazer uma fonte para dizer isso. Então eu tenho que vir a público para, num momento bom de saborear coisas boas do torcedor Ponte Pretano, pessoas que eu precisava saber o motivo, que te passam informações aí, Batista, extremamente equivocadas, errôneas e mentirosas. Tá? Outro dia mesmo tinha um repórter... Só um minuto, Batista. Estamos conversando com o presidente Marco Antônio Berlim. Não, eu tinha uma ligação, eu queria escrever que estou dando uma entrevista tá. Vamos dar continuidade aqui. Eu estou falando tudo isso para o torcedor Ponte Pretano saber o seguinte. Eu vou deixar bem claro. Eu sou dirigente, se certo ou não, que venho a público e falo a verdade. Quando estava atrasado o salário, eu falei, está atrasado. Tá? Chamei meus jogadores, eles sabem que teve problema de salário, sabem que o problema não foi dessa administração, que a responsabilidade é nossa de fazer o pagamento, mas sabe que isso veio decorrente a outras situações que ocorreram no clube. Nunca me furtei a falar isso para eles ou para vocês. Tá? Mas vem aí um repórter de quinta categoria, produtor de quinta categoria que trabalha aí na Bandeirantes, emissora que você, ou programa de esportes que você chefia com extrema competência há muitos e muitos anos, mas não pode um cidadão, sem ter fonte fidedigna, falar o que ele falou. Que os jogadores não confiam mais no presidente, que os jogadores vão sair da Ponte Preta ao término do campeonato. Se esse time correu o que correu num derby, tá? Sem salário, é porque eles confiam na administração, confiam na comissão técnica, sabe que é um momento que atrapalhou o clube, que atrapalha a vida pessoal deles também, mas acreditaram e acreditam que será resolvido, tá? Pode ser que amanhã, depois que eu fale alguma coisa, o repórter corra atrás, aperte tanto um jogador e vai mudar o que eu estou falando aqui. Mas até o dia de hoje é isso. Nenhum jogador não quis dar entrevista, isso é mentira. Tá? O problema é que na semana passada foram lá entrevistar e pediram para 2 jogadores dar entrevista. O jogador falou, não vou dar entrevista não, porque a rádio vai vir aí, ou a televisão, para só perguntar se o salário foi pago, se aconteceu isso, se nós vamos jogar. Valorizar a partida que nós ganhamos há 3 dias atrás, eles não vão. O mesmo está acontecendo agora. A valorização agora era ter ganho um clássico. Mas não, eles estão falando de salário de novo. Quem não quis ficar aqui por causa de salário e que foi um jogador, tá? Por causa de salário atrasado, ele saiu. Os outros 2 que saíram porque tinha compromissos de saírem. Um pagou a multa
e outro poderia voltar para disputar a Série A, e nós os liberamos. O treinador saiu daqui porque foi ganhando o dobro do que ganhava na Ponte Preta. Foi por isso que ele saiu. Tá? E ainda bem que nós temos uma pessoa talvez competente igual ou até com mais competência. Então, muito se fala sem ligar para mim, porque quando tem coisa boa, não ligam para mim. Tá? Quando tem coisa ruim, pega em qualquer esquina informações mentirosas, que são inverdades. Sábado acabou o jogo, a Bandeirante falou, os jogadores não vão dar entrevista. Elvis deu entrevista, Zé deu entrevista, o treinador deu entrevista. Então isso não é verdade. Tá? Os jogadores necessitam de receber o salário, é lógico que necessitam de receber salário. Agora, se quer saber a verdade, manda o produtor, eu estou falando que é o produtor porque o Batista me falou em off aqui que foi o produtor que falou isso. Coloca ele no ar para falar comigo. Manda ele provar que isso ocorreu. Manda ele falar qual jogador disse isso para ele. Ele não vai provar. Ele ouviu dizer. Tem repórter aqui em Campinas que cobre a ponte e está em São José do Rio Preto. Escreve um monte de asneira aqui da Ponte Preta. Outro dia falaram que o Elvis não ia para o ônibus, que não ia jogar. Então eu estou aqui à disposição. Bota o produtor aí para falar comigo. Não funciona dessa maneira. Não, mas como não funciona? Se o cara fala uma inverdade minha, não é desse jeito. Eu tenho que ter o direito de falar para ele que ele mentiu. Ô Marquinhos, eu estou colocando você no ar e não é verdade que eu só ligo na podre para você, que não ligo na boa. Não, eu não falei de você, Ao contrário, eu estou sempre ligando permanentemente para você. Pode falar de mim se ele não ligou para mim? Então nós vamos fazer o seguinte. Você tem que falar pro produtor ligar para mim. Produtor. Eu não falei de você. Você que falou para mim em off que foi o produtor que te passou a nota. Eu disse para você que eu li a nota que foi colocada. Se a nota era verídica. Como que funciona o programa? Existe uma produção que prepara uma pauta. Eu não trabalho sozinho, sou eu que faço tudo. Desde quando a roda então existe uma pauta. Batista. Aí você me perguntou, eu falei, eu li na manchete. Eu vou de novo colocar no ar aquilo que foi dito. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, há também um desgaste entre o elenco e o presidente Marco Antônio Berlim, em razão dos prazos adiados para pagamento dos salários. Os atletas, no entanto, garantiram que não cogitaram em nenhum momento qualquer tipo de greve, como não jogar o Derby 211 ou partida contra o Brusque. Então é o seguinte, veja, isso foi colocado em manchete. Eu dei a manchete logo em seguida. Isso? Aonde que se cogitou isso? Em qual lugar se cogitou isso algum dia? Como é que funciona a reportagem? Os jogadores da Ponte Preta falaram que não iam jogar. Hoje a matéria, Batista, ontem, eu não quero te pautar, não, mas são coisas boas. Eu não queria nem entrar nessa celeuma, mas o canhão grande tá pro lado de lá essa semana, não do meu lado. Vamos botar o canhão para lá. Mas quantas coisas boas. Vende coisa boa também. Quantas coisas boas nós Fala falamos pro produtor da que a Ponte Preta não vende só que o avião caiu. Mas quantas coisas boas eu não falei que foi falamos porque você me conhece bem. Eu já tinha entrado aí e falado, Batista, você mentiu. Eu te liguei em off e procurei saber, Batista, qual é esse assunto aqui? E o que eu falei para você? Marco, entra no ar e coloca a sua versão. A minha vida inteira eu fiz isso. Que versão que ele tem? Ouvindo Batista, os dois ele lados. Não me procurou o seu produtor, os seus produtores. Eu desafiei o seu repórter, aliás, a reportagem toda, para ver as contas da ponte. Nunca vieram aqui. Como não aí foi? Aí veio o maluco, falou, eu vou aí. Ele veio, fiquei 1h30 conversando com ele, ele não botou nada no programa. Nada. Aliás, deixa eu falar sobre esse assunto. Deixa eu falar sobre esse assunto. Breno, não vamos que outra celeuma, aqui a pauta é outra. Ô, Berlim, agora. eu falei sobre essa. Depois agora que a gente se reuniu, eu falei sobre esse assunto e disse o seguinte. Não tem nada a ver isso daí, ó. Eu falei sobre esse assunto na Rádio Bandeirantes e disse o seguinte, ó. Estou cobrindo o Guarani. Quando eu voltar a cobrir a Ponte Preta, até mostrei os papéis aqui, ó. Dei um resumo, ó. Tô com eles aqui do meu lado. Não nada não, Breno. Quem tinha que Fiz fazer todas as anotações. Outras duas emissoras mostraram.
Tá? É que problema, eu me furtei, parei de ir na rádio um pouco, a dar entrevista, porque aparecia chororô, meu. Eu só queria que mostrassem a verdade. Tá? Se o produtor pode falar uma imbecilidade dessa que ele escreveu aí pro Batista, ele pode falar a verdade que eu te dei. Essa o produtor não vai escrever? Porque não interessa para o produtor escrever por que a ponte está desse jeito? Aí não interessa para o produtor falar. Não é verdade, isso aí não é verdade. Lá porque está penhorado o negócio. Não é verdade. Isso o produtor não vai atrás para ver? Não é verdade. Essa pergunta, Batista, não é por você, não é por Valdemir que eu estou falando, não. Se você falou para mim que é o produtor, eu queria saber o nome dele. Eu estou aqui desde 1984 e se eu tiver que fazer esse tipo de jornalismo, eu paro com isso. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu, na minha vida inteira, eu estou nesse negócio há muitos anos, sempre ouvindo dois lados. Porque senão, sabe o que acontece? Batista? O que acontece é o seguinte, aí eu tenho que escrever um texto, submeter a você ou ao dirigente do Guarani. Olha, o que você acha de falar isso? Não tem cabimento, caramba. Funciona assim, coloca uma coisa no ar e coloca o outro lado, ouve os dois lados. A minha vida inteira eu fiz isso. Você quer que o quê? Você quer criar celeuma para o dirigente ir lá e desmentir? O que eu só disse é o seguinte, funcionou sempre, porque você é dinossauro. Ô, Eberlin, eu tô com uma informação aqui, é meia brava. Quero checar com você, procede isso? Olha, não procede. Não, mas eu tenho outras fontes. Tá tudo bem, pelo menos ele me procurou. Agora um desqualificado, que eu nem sei quem é, fala o que ele quer. Não fala isso, você não conhece a pessoa, não conhece o profissional. Não fala isso. Você está falando de uma pessoa que você não tem conhecimento. Bota ele no ar comigo, Batista. Para com isso, não vai entrar no ar, não funciona assim. O responsável sou eu. E eu estou falando com você. Então nós vamos debater até onde for possível. Por que a produção não fez a matéria do endividamento da ponte? Não, isso não é de interesse da coletividade ponte pretana? Explica, por favor, de novo, o que aconteceu, Breno. Ô, Marquinhos, eu expliquei. Ele mudou pro Guarani. Fiz um resumo. O Breno vai ficar 10 anos falando aí, Batista. Quando ele veio aqui, eu achei que ele ia botar no seu site, Batista. Mas você acha que dá para explicar num programa de rádio o porquê ele funciona e depois não quer ouvir a resposta? Ô, Marquinhos, ele tá aí, ele não vai explicar nada. A gente conversou e você me recebeu muito bem com a doutora Thalita. Breno, falei isso no ar, no dia que eu cheguei. Não explicar mais nada, você não vai fazer. Lógico que não vou fazer, eu tenho tudo aqui, ó. Mim. Eu tenho tudo aqui, Você vai fazer o dia que isso não for mais importância do grande público. Eu vou fazer. Você vai fazer. A desculpa foi boa, que agora você está cobrindo o Guarani, maravilha. Você mesmo disse, o importante nesse momento é falar da situação da ponte e a ponte subir. Acabou, a ponte subiu. Pode parar, não muda isso não, meu amigo. Eu falei para você que quando você fizer referência, você estava cobrindo a ponte, houve um atraso na ponte, eu falei, olha, se fosse um atraso, porque nós não programamos direito à ponte, que nós não prevíamos que ia acontecer isso, está tudo certo. Tá? Agora, houve atraso na ponte que não vinham ocorrendo por um motivo. E vocês não querem falar. Sabe por quê? Porque o lado de quem fez isso não vai vir a público, o mentor de tudo isso aí, para debater comigo. Porque se caga todo. E boa parte da imprensa se caga para ele também. Eu quero ver botar eles e eu ali. Bota pro debate que você vai ver, vai destruir todo mundo. É esse que é o problema. Pô, Marcos, você tá destemperado? Eu não tô, não. Tá? Não tô destemperado, não. Agora, quando é importante para a ponte falar esse assunto, maravilha, eu acho que é importante. Se fosse verdadeiro, não é. É mentira do produtor ou de quem apurou. Tá? A não ser que amanhã mude isso. Aí vocês compram algum jogador para falar isso. Tá? Hoje não era. Agora, isso é importante. Falar do endividamento da ponte não é importante. Jogador para falar isso? Eu não admito isso, não. O que, Batista? Eu não admito. Comprar jogador para falar aquilo que nós colocamos no ar. Eu falei de se comprarem jogador, Batista. Eu não falei que você compra ninguém. Pelo contrário, até agora há pouco eu era um lord inglês com você. Eu estava falando, Batista, tive a seguinte informação. Procede. Está copiado aqui. Você falou para mim, Marco, eu não falei isso. Não disse que eu não falei, eu disse que eu li. Agora a pessoa voltou a insistir. Não, ele falou sim. Eu disse que eu li. Não é isso aí que leu, não, que ele te mandou. Ele falou que os jogadores não vão ficar na ponte por sua causa.
Tá? E até acho que não deve, um ou outro não deve ficar mesmo. Tá? Porque eu cobro mesmo, eu falo. Ninguém de vocês conseguiu falar assim, ó. Poxa vida, hein? Com salário atrasado, o time da Ponte voou no derby. Qual de vocês teve coragem de falar isso? Que o time voou, correu como nunca. E aqui, com todo respeito à equipe adversária, eu não estou falando da equipe adversária. Estou falando de humilhação, não estou falando de nada. Falando que correu, transpirou, fez jus à centenária camisa nossa, fez jus às nossas tradições, jogou como o nosso torcedor gosta, com salário. Imagina se o salário tivesse em dia, hein? Mas eu falei. Isso aí não é para o produtor. Tigrão, é que ele não ouviu, entendeu? Ele tá eu falei. Aqui, não, ele tá falando isso, ele não falei, ouviu, inclusive. Eu falei, inclusive, pro Toró. Na frente do Toró. Eu falei no jogo. Você fez entrevista com o Toró agora ontem, falou que tá cobrindo o Guarani, entrevistou o Toró e o Toró falou, não temos nada para falar disso. Na TV, então, na como é que, pera um pouquinho só, como é que vai falar que jogador não tá dando entrevista por causa de salário se você entrevistou o Toró, Breno? Mas eu não falei isso, nunca falei isso. Mas o Batista acabou de falar. O Batista escreveu aqui pra mim. Isso. Bom, então é o seguinte... Os jogadores não querem dar entrevista por causa de salário. Ô, Marquinho, com relação à questão da entrevista, o Pedro Piscinato esteve lá para fazer essa entrevista. Por favor, diga pra gente o que é que aconteceu. Ô, Pedro. Boa noite, Eberlinho. Um prazer estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Semana passada, na quarta-feira, eu, outros colegas da imprensa, nós estávamos lá no CT. Estava programada uma entrevista coletiva com alguns jogadores e a informação... E os jogadores disseram que não queriam falar, mas não disseram que era por causa de salário. A informação que nós recebemos é que os jogadores não iriam falar por conta dos salários atrasados. Quem que deu essa informação para você? Foi o jogador? Foi a Ponte Preta. Foi a assessoria de imprensa da Ponte? Foi a Ponte Preta, foi em nome da Ponte Preta. Porque se foi assessoria, eu vou mandar o Paulo Santana embora agora. Foi em nome da Ponte Preta, Eu acabei de falar com o Paulo quando aconteceu esse episódio. O Paulo Santana me disse o seguinte, presidente, eles queriam, acho que era o Diogo e mais um, o pessoal falou, eu não vou falar não, porque eles só vão vir falar de salário. Então nós não vamos falar. Foi numa boa, ninguém falou que não ia falar porque não estava recebendo. Ó, o Breno entrevistou o Toró. Acabou o jogo, o Elvis deu entrevista para vocês, que era a televisão que cobriu o jogo. Aliás, ótima cobertura, parabéns. Tá? Agora é muito fácil. Tá? Antigamente, talvez eu e o Batista passamos. Vocês jovens agora pegam a ponta das redes sociais e mandam pau. Não checam com ninguém, não falam com ninguém. Não vão esmiuçar o que é o assunto. Antigamente, o repórter tinha mais responsabilidade para dar esse tipo de entrevista ou de furo. Checava com 10, 15 pessoas e não, toca lá e que se dane o mundo. Não é assim que se faz jornalismo. Tá? Batista sabe fazer, Tigrão sabe, Edu Pinheiro sabe. Tá? Agora o pessoal mais jovem, talvez vocês vão suplantar esses mais velhos que estejam aí. Mas tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. E se isso for verdade, também não tinha problema ter falado. Se o jogador falasse assim, nós não vamos dar entrevista porque tá com... não tem problema nenhum. Eu não ia chiar em nada, mas não é verdade. Não foi verdade o que ocorreu. Pode ser verdade a partir de amanhã, a partir de depois da manhã, não era verdade. Tá? Agora, como eu te disse, para você, Piscinato, né? Como é que é teu nome? Pedro Piscinato. Então, você é que está cobrindo a ponte, não é? Sim. E você fez alguma matéria? Peraí, deixa eu descobrir por que está atrasado o salário na ponte. Você fez alguma matéria? Mas... O atraso é por conta dos bloqueios, certo? Você fez alguma matéria? Você trouxe a público informações? Os atrasos não são por conta dos bloqueios? Não, eu estou perguntando, você trouxe essa matéria? Teve 2 órgãos de imprensa de Campinas que fizeram matéria na íntegra, falando quem deve mais, qual gestão endividou mais, quem pediu bloqueio de verba. Você não fez. Eu não posso cobrar isso do Batista. Ou posso, não sei, ele está dizendo que tudo é responsabilidade dele. Eu não posso cobrar o Breno porque mudou de lado agora. Não mudou de lado. Aí eu não posso cobrar o Batista porque o Batista falou que veio da produção. Aí eu falo com você, você fala, mas não sei. Então, sabe, se fosse verdade, não tem problema nenhum. Eu vim a público, se você não me conhece, o Batista me conhece. Eu ia abrir a entrevista, Batista, é verdade. Eu estou cagando se falaram isso ou não, mas é verdade. Tá? Agora, já falei, a Ponte Preta vende também, meu jovem, talvez brilhante um dia, repórter, que o avião subiu.
A Ponte Preta só não vende só que o avião caiu. Tá? A Ponte vende coisas boas. Tá? Aqui na Ponte Preta, nos últimos 4 anos, fez inúmeras coisas boas que poucas vezes você vai enaltecer. Tá? A Ponte está brigando como nunca. Os torcedores têm que ter orgulho desses jogadores. Se não tem da minha pessoa hoje, pelo momento que o clube vive, eu sou responsável, não tem problema. Eu carrego o ônus e assumo o ônus. Tá? Mas vamos falar as verdades. Tá? Simplesmente vir aqui não quer falar, não sei o quê. Pô, parece que nós perdemos o jogo. Parece que nós perdemos o jogo. Tem que falar aí, a Ponte quer encher o campo, a Ponte precisa do apoio do seu torcedor. Pô, a Ponte pretende botar 14 mil torcedores, 15 mil torcedores, ou isso não vai vender? Ou isso não interessa para você? É uma pergunta, eu não estou afirmando, não. E nem duvidando da sua, como é que fala? Integridade, não, da sua dignidade como repórter. Não vende falar isso? O torcedor da Ponte não pode ouvir isso, não quer ouvir isso? Só quer ouvir coisa ruim, enxurradas de coisa ruim? Os salários Fazem 4 foram anos pagos. que está aqui, se você botar na balança, a balança está lá só de coisa, parece que é o contrário, que só foi feito coisa ruim. Você fala de transfer ban, de quem que é o transfer ban? É meu? Ou era da gestão passada? Que eu vinha pagando, aí veio um bloqueio da gestão passada e eu não posso pagar a conta deles que eu estava pagando. Você fez matéria disso? O Breno viu isso, mas não saiu matéria disso. Se ele mudou, ele podia ter dado a matéria para você. Ô Eberlin, eu citei aqui na Rádio Bandeirantes, citei em relação aos bloqueios da Ponte Preta que você me passou, citei semana passada. Breno, você está cobrindo o Guarani agora, não vamos nem falar. Sim, Breno. mas eu... Não, mas não deixa eu vamos falar. Nem falar, você não quer falar. Eu citei, eu quero falar, sim. Eu citei não, falar o quê? Em relação falar, você pega, aos 700... faz um programa inteiro para falar por que deve. Você não vai fazer... Não vou nem te dar esse programa especial. Eu posso fazer um programa Eu posso fazer um programa especial, me comprometo a fazer um programa especial. Não é comigo que você tem que fazer. Não, sim. É muito fácil mudar a responsabilidade. Você lembra que eu te falei, Breno, eu não vou te dar entrevista, eu quero que você olhe, pergunte se você tem dúvida, tá? Você é um repórter, você estudou, você é um profissional da área. Fale o que você vê, o que é verdade, o que você acha que não é verdade, e imita a sua opinião. Senão toda hora é que nem eu estou aqui agora fazendo chororô para a torcida da Ponte. Isso é triste, é chato, o torcedor não aguenta mais isso. Tá? Eu respeito demais o torcedor, às vezes vou dar um pau aí nas redes sociais. Se tem uma pessoa, um dirigente da Ponte que respeitou a torcida dela, tá? Nesses últimos 30 anos, sou eu. Eu fiquei aqui quando a porta sempre teve para fechar. Tá? O repórter que eu estava falando é Pazinato, né? Pedro Piscinato. Piscinato. Você sabia que eu enfrentei isso não sendo presidente do clube, com 9 meses de salário atrasado e nem o porteiro recebia? Ô Marquinho, não dá para continuar mais, né? O programa não dá tem que porque, seguir. mas é lógico que não dá. Quando não é do interesse de quem está fazendo, não é dá. isso. É que tem Batista. compromisso comercial, Sempre o programa tem que encerrar às 7. Mesmo em outros tempos, quando tivemos embates gigantescos, parece que o negócio era diferente. Era diferente, você estava mais a pau. Hoje ué. você deixa na mão dos meninos aí. Não é deixar na mão dos meninos. A minha vida inteira eu sempre produzi profissionais, velho. Foi assim a vida inteira. Ô, Batista. Não tem desonestidade, nem nada disso. Ô, Batista. Agora, você é dinossauro suficiente para falar, opa, pera um pouquinho só. Você é um cara que não se só queria, Marquinho, aqui, me dá audiência. Oi, Berlim. Vou falar uma merda dessa aqui, que não é verdade, sem pelo menos falar com ele? Que isso? Poxa, que isso? Programa é ao vivo. Nós fazemos programa ao vivo. Então, ao vivo você me chama, bota no ar. Ô, Marquinhos, eu tenho essa informação. Marquinhos, só um minutinho, por favor. Que tá falando essa balbúrdia aí? Só um minutinho, por favor, o Tigrão quer falar e depois a gente vai encerrar. Pois não, Tigrão? Bom, o Marquinhos, um abraço para você. Só queria ter a possibilidade, que a gente está aqui ouvindo, e uma entrevista não pode virar monólogo. Aliás, não era esse o objetivo, né? E a Ponte ganhou o derby, está de parabéns. Agora, você dizer que nós não reconhecemos que o time correu, mesmo estando com os salários atrasados,
Então você não viu nossa transmissão. Eu não falei. Eu cheguei a que usar você um não termo aqui. Eu não falei que vocês não reconheceram, Valdemir. Não, peraí. Põe o áudio que eu falei. A gente Eu deu falei, todos era os hora de méritos e ontem reconhecer nós elegemos a seleção do Derby. Os 11 jogadores da seleção do Derby foram do time da Ponte. A gente poderia sofrer qualquer tipo de retaliação ou crítica, mas a gente está aqui para colocar a coisa do jeito que ela Valdemir, eu assisti. Então eu inclusive, o jogo inteiro da Bandeirantes. Eu vi todos os seus comentários do Batista, do Carlos Henrique, eu escutei tudo. Não precisa falar isso pra mim, não. Tudo que você está falando eu ouvi. Tive a coragem, porque eu acho que quem está falando a verdade tem que estar respaldado, de dizer que a Ponte engoliu o Guarani. Que o Guarani não viu a bola. Você sabe o que... Se eu tivesse aqui como diretor de futebol, eu ia... mas então você está dizendo que a gente só fala de coisa ruim, pô? Tá? Você acabou de dizer que a gente só fala do avião caindo? Valdemir. Nós falamos do avião subindo. Mas peraí, a Ponte fez um derby sensacional. Eu não falei que você não falou. Eu falei pro repórter então falar que a Ponte foi melhor que o Guarani e que o placar correto não era aquele, o placar tinha que ser maior, isso é falar que o avião caiu? De novo é o dinossauro tentando me engolir. Eu não falei isso. Não é isso, não. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não falei Pelo isso. respeito que você me merece, eu preciso fazer essa pergunta para você. Vale. Mas eu gostaria que você respondesse de forma equilibrada. Eu tô equilibrado. É muito importante a sua resposta, porque senão a gente fica conivente com algumas coisas que você falou aí e que não são exatamente a expressão da verdade com relação ao nosso trabalho. Não é questão de ser dinossauro ou de ser lagartixa. Não, Valdemir. Pode mandar a bucha. Você sabe que não, é uma pergunta dentro, até para que você tenha essa oportunidade de colocar o que você pensa e a sua opinião. Porque o grosso da torcida da Ponte, quando você vem, você acabou de dizer, tô eu aqui com chororô de novo. Não é chororô, você tem um pensamento de que a responsabilidade é das administrações anteriores. Tigrão, 2 minutos, a pergunta é a seguinte, é o que todo mundo me pergunta. A atual administração, quando assumiu, não sabia da real situação da Ponte? Não. Por que essa surpresa toda? Porque ninguém poderia saber, só as pessoas que estavam aqui dentro. Só as pessoas que estavam aqui dentro. Pega os balanços lá, você quer que eu te mando? Eu mandei aqui pro Breno aí. Vê se isso estava escrito em algum balanço patrimonial. Não saberia as dívidas. Dizer. E de novo, eu estou falando Ponte, assim, ó, quando eu falo... A Ponte já tinha passado por Transferban, você sabia de tudo, pô. Ei, de novo eu vou falar para você. Você sabia? Não sabia. Aí, se você não quer que eu coloque respostas na sua boca, você não pode dar na minha. Eu não sabia. Mas... Transferban é uma coisa, o Valdemir. Tá? A Ponte perdeu o jogador por falta de recolhimento de fundo de garantia. Ninguém inclusive sabia, na sua gestão. Mas, perdeu por falta de recolhimento de fundo de garantia. Quando que eu disse que eu não perdi jogador de fundo de garantia? Não, eu estou dizendo que a situação era crítica e você é um cara extremamente bem informado. Você montou, né, uma equipe para concorrer uma chapa de peso, com gente que estava dentro. Você não montou só com você que estava fora. Não, senhor. O presidente do Conselho Deliberativo era o mesmo. Não, senhor. O vice-presidente, que infelizmente nos deixou a semana passada. Fica você fazendo colocações, e como o Batista falou que tem 2 minutos, eu não posso responder. Então vamos lá, ô Marquinho, responda. Isso não é verdade. O Tigrão não vai falar falando, e você terá 2 minutos para responder. Vamos lá, a partir de agora. Ô Tigrão, por favor. Vamos lá, 2 minutos para responder. Marquinho. Estou tentando responder, Batista. É que ele também me interrompe. Primeiro, rapidamente, eu não falei que o Batista, que o Carlos Henrique, que o Tigrão não deixaram de enaltecer o resultado. Eu não falei nada disso. Eu falei porque o produtor que acha que vender desgraça vende mais que coisa boa, que essa semana era para se falar de coisa boa. Tá? Primeiro, eu assisti depois todo o tempo do jogo pela Bandeirantes,
e assisti toda a gravação que eu gravei, e assisti todo o comentário do Valdemir, seu, do Carlos Henrique, não sei lá mais quem estava lá. Então eu não falei nada disso. Eu quis dizer que se vende coisa boa também. Respondendo para o Tigrão, é impossível eu saber como estava isso aqui dentro. Se você acha que o presidente do conselho ou outra pessoa saberia, você devia convocar para uma entrevista e perguntar para ele. Porque eu acho que eu tenho credibilidade suficiente com você, Tigrão, para você acreditar que eu não sabia. Ou senão você fala, Marquinhos, você não tem credibilidade comigo. Porque aí é diferente. Eu estou dizendo para você e não é a primeira vez. Jamais eu diria isso. Então tá bom, não é a primeira vez que eu digo. Eu não sabia. E se você entendeu bem, você fala que eu estou desequilibrado, eu falei por diversas vezes. Se tivesse verdade na incursão do produtor ou do repórter, eu sou o primeiro a confirmar. Que eu não sou doido, aprendi com o melhor de todos, que era Zé Arnaldo, de mentir para a imprensa. Se a imprensa perguntar e for verdade, Eberlin, fale, Zé Arnaldo me ensinou. Se o repórter estiver latindo atrás de você, freie o carro que ele para de latir e responde para ele. Foi assim que Zé Arnaldo me disse. Acabou, Marquinhos. A coisa mais difícil do mundo... Acabou, encerra, Batista, por favor. Você, em algum momento, que me pergunta alguma coisa, de um repórter indagar alguma coisa para mim. Ele não indaga nada. Ele escuta de 3 meninos nas redes sociais, senta aí, escreve o Batista, olha, a pica é essa, fala aí. Abraço, Marquinhos. Abraço. É isso que eu estou discordando. Abraço, tá? Muito obrigado. 18h32, intervalo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista.
18h36. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. 18h37, Pedro Piscinato falando aí de bola rolando, né? Um pouco de futebol, diz aí, Pedrão. É isso mesmo, Batista. Dentro de campo, a Macaca venceu o Derby 211, bateu o Guarani no estádio Brinco de Ouro, quebrou aí um tabu de 7 anos. E agora a gente vai ouvir um pouco dos jogadores após o final da partida. Eles falaram no microfone da Rádio Bandeirantes. A gente separou um trecho tanto do Wanderson, o Arthur, o Toró, Diogo Silva, o Elvis, enfim. Vamos conferir o que os jogadores falaram na saída do gramado após a vitória por 1-0. Daqui a pouco a gente já vai escutar aí a palavra dos jogadores, tanto o Wanderson, o Arthur, o Toró, o Diogo Silva, o próprio Elvis falando também. Vamos conferir agora. A gente sabia que era um jogo muito difícil na casa do nosso adversário, né, do nosso maior rival, mas trabalhamos muito forte durante a semana, né? Se eu vou parar para pensar, a gente é o melhor visitante da competição, colocamos isso em prática, mas não conquistamos nada, era um campeonato à parte, é um quadrangular muito difícil, então vamos descansar, trabalhar, porque agora a gente tem um grupo... Jogaram como nunca e perderam como sempre. Já dá o recado aí, já dá o recado. Arthur, vamos falar, capitão aqui, qual que é o sentimento dessa vitória, vencer o Derby nessa primeira rodada de quadrangular? De suma importância, é o campeonato à parte, só que a gente tem que entender que é o quadrangular. Somamos 3 pontos no jogo complicado, difícil, que acredito eu que fomos superior todo o jogo, independente que a gente defendeu no final ou não, mas a gente foi superior na marcação e quando a gente teve a oportunidade conseguimos matar. Creio que hoje era para nós ter saído uns 3-0 aqui, para nós era suficiente, mas enfim, ganhamos o jogo, isso que é importante. Arthur, capitão da Ponte Preta, depois que o Elvis saiu. Toró, qual que é o sentimento de fazer um gol neste derby tão importante? A Ponte Preta vive alguns problemas fora de campo, mas qual que é o sentimento de você que entra para a história deste grande clássico campineiro? Cara, eu tô muito feliz, quero agradecer a toda a equipe, né, que está ajudando a gente, a todos os jogadores com muito esforço. A gente trabalhou firme na semana, a gente escutou muita coisa, né, caladinho, trabalhando na nossa, e hoje fomos recompensados com essa vitória. Só tenho uma coisa a dizer, aqui é Ponte Preta, vamos. Escutou o quê, cara? O que aconteceu? Eu não sou muito de entrar em polêmica, né, mas falaram que queriam pegar a gente e tal, e não adianta eu falar nada, né, o resultado mostra por si. Esse recado é pro Diego Torres? Sei, tamo junto. Diogo Silva falando aqui também. O que aconteceu aqui hoje? Diogo, qual é o sentimento desta vitória para abrir esse quadrangular final? Você acha que essa vitória fortalece a Ponte Preta? Claro, dia após dia, jogo após jogo, vitória após vitória. Nós vamos ganhando confiança para poder conquistar o objetivo principal, que é o acesso à Série B. Obrigado, Diogo. Elvis está chegando aí, Pepe. Elvis chegando aqui, vamos ver se ele vai falar com a imprensa. Elvis, fala aqui pra gente, qual é o sentimento dessa vitória? Não, vitória importante, respeitamos todos os adversários, mas hoje fizemos 3 pontos muito importantes, arrancamos com o pé direito. Então é isso, Batista, após a vitória no sábado, o elenco da Ponte Preta se reapresentou ontem à tarde no CT do Jardim Olina e é claro, dentro dessa semana nós vamos seguir apurando todos os fatos dentro da Ponte Preta, como nós sempre fazemos, e vamos acompanhar se o Rodrigo Souza e também o Sérgio Rafael voltam a ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes.
Para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade, hein? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? Giga Esportes e Cinema, então é para você. Grandes histórias e grandes jogos no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura, divertida, para a família inteira, tem o Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Quer tudo isso num plano só? Aí você vai de Giga Black, uma experiência exclusiva, completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Depois do intervalo, os comentaristas vão falar. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando Série C, começou o quadrangular final da competição. No sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a Ponte venceu o Guarani pelo placar de 1-0.
Tivemos ainda no sábado um empate por 2-2 entre São Bernardo e Londrina. Floresta e Caxias ontem empataram por 0-0 e o Náutico, fora de casa, derrotou o Brusque pelo placar de 1-0. Com isso, a classificação da Série C na sua segunda fase tem, no grupo A, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todos com 1 ponto. E no outro grupo, Náutico e Ponte Preta, que venceram fora de casa, lideram. Brusque e Guarani não pontuaram. Atenção para os jogos da próxima rodada, segunda rodada deste quadrangular final. No sábado, 5 da tarde, tem Náutico e Guarani. No sábado, 7h30, Caxias e São Bernardo. No domingo, 4h30, Londrina e Floresta. E no domingo, 19 horas, tem Ponte Preta e Brusque. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série D. Estão definidos os times que garantiram acesso e vão disputar a Série C no próximo ano. Em Limeira, a Inter venceu Goiatuba por 1-0 e conquistou acesso. Assim como Barra, que em Santa Catarina, venceu o Cianorte por 1-0. O Maranhão também conquistou acesso. Venceu o Asa em Arapiraca por 3-0. E o último acesso foi do Santa Cruz, que empatou fora de casa contra o América de Natal. No primeiro jogo havia vencido por 1-0. Na semifinal, o Maranhão pega o Santa Cruz e a Inter encara o Barra. Para fechar, eliminatórias da Copa. Amanhã, o Brasil volta a campo, 8h30 da noite, no horário de Brasília, encara a Bolívia. Lembrando que o Brasil já está classificado. Amanhã será a última rodada das eliminatórias sul-americanas, ainda com Equador e Argentina, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, Chile e Uruguai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef, carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo, cheddar, bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves, proprietário, sabe bem o que é atender bem, com qualidade e tradição, que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passa lá na Mites Beef e confira. Repito o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. 18h50, falando aí da ponte, começo com você, CH. Batista, é uma semana extremamente importante, e não é porque o time ganhou a primeira partida que o jogo contra o Brusque tem um peso menor do que o derby. Agora é a solidificação da primeira partida, do comportamento e dos 4 jogos de vitória sob o comando de Marcelo Fernandes.
não tem nada que tirar e nem acrescentar. Se o time jogar com a aplicação, atenção, que jogou contra o Derby, mesmo entendendo que o Brusque é um time que tem que ser respeitado, não é? Eu acredito em vitória da Ponte, do jeito que o time está se comportando, não é? Espero que mais uma semana, eu nem sei se resolveu o salário ou não, que o vestiário esteja blindado, para que os jogadores dentro do campo estejam tranquilos para exercer o seu dever. E o dever é vencer dentro de casa. Não, repito, não vai ser uma partida fácil. O Brusque jogou bem contra o Náutico, é verdade, depois que o Náutico teve seu zagueiro expulso, mas o Brusque teve inúmeras chances para poder empatar o jogo, e a própria Ponte conhece muito bem a força desse time do Brusque. Então, entendo que a Ponte é favorita para ganhar o jogo, mas precisa jogar futebol. Se não jogar futebol, se não tiver concentrado e aplicado, pode ter problema na partida de domingo. E para você, Tigrão, falando da Macaca. Então, CB, eu quero ser bem claro, né, para que ninguém venha dizer de novo, acabamos de entrevistar aí, foi nem entrevista, né, foi um bate-boca, tenso, diga-se de passagem, com o Marquinho, é o estilo dele, e a gente também tem que colocar as nossas posições, porque senão vira um monólogo de gritaria, e a gente está aqui também trabalhando. Então, respeito total, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que questionar, doa quem doer. Então, para que ninguém venha dizer, especialmente o presidente da Ponte ou qualquer outra pessoa, que eu vou falar um negócio agora aqui, talvez eu também seja taxado do chato da vez que só dá notícia de avião caindo e não do avião subindo. Mas eu espero ser bem interpretado e que entendam com uma contribuição e não como o cara que só dá notícia do avião caindo, né? Pelo amor de Deus, pô. Eu gosto de falar de coisa positiva. Eu gosto de trazer alegria no ar. Eu, às vezes, até conto piada picante demais pro horário. Eu, às vezes, brinco com você, com os demais companheiros, para descontrair, porque a vida tá muito difícil para todo mundo. E aí um bate-boca, um negócio desconfortável, né? Acusações, isso... Eu começo a ficar com dor no corpo, porque é muito tenso, né? Só que em alguns momentos a gente tem que tomar uma posição. E eu vou agora contribuir, mas vou ser taxado, talvez, do cara que só fala do avião caindo. Aviso aos navegantes. O Brusque impôs à Ponte o seu maior vexame ou a sua pior derrota até agora na Série C. 4-1. Dentro do estádio Moisés Lucarelli. Então essa é a contribuição que eu gostaria de dar, entendendo que o Marcelo, podendo, deve manter o time, que o time foi muito bem no derby, mas que a Ponte não se assente nos louros da vitória no derby. O derby a página virou. Eram 6 jogos, a Ponte ganhou o primeiro, importantíssimo, mas tem mais 5. Ela precisa de pelo menos mais 7 a 8 pontos em 5 jogos, não é fácil. E o Brusque perdeu em casa para o Náutico. E eu vi o jogo. Foi um bombardeio, só que a bola não entrou. Contra um time, o Náutico, que sofreu até agora 7 gols em 20 jogos. Essa é a defesa do Náutico, que perdeu o zagueiro central lá. Parece que o Matheus Silva também, por questões contratuais, não sei se vai poder jogar, a confirmar, não estou afirmando, ele não estava... O Matheus Silva seria da Ponte, né? Mas o jogo é contra o Guarani, entendeu? Então não tem nenhum problema. Não, mas isso aí eu vi uma informação, eu sei disso, mas eu vi algumas informações de que por questões contratuais, eu não sei quais são essas... Como contratual, não tem nada a ver com o Guarani. É por isso que eu estou dizendo que é a confirmar. Não tem confirmação nenhuma. O Matheus Silva... Primeiro que ele saiu em definitivo da Ponte e foi para o Náutico. Mas o jogo não é contra a Ponte, o jogo é contra o Guarani. Eu sei. Então não tem o João Maestro, provavelmente vai jogar o Matheus Silva. Eu só estou dizendo, para concluir a minha linha de raciocínio, que a defesa do Náutico
tomou só 7 gols em 20 jogos e o Brusque também não conseguiu fazer. Mas foi um bombardeio contra um time que tinha um jogador a menos, perdeu o zagueiro central e não sei quem vai ser o substituto, mas isso a gente fala daqui a pouco no jogo Náutico e Guarani. Agora, o Brusque, que foi o adversário do Náutico, ele perdeu em casa. E ele sabe que ou faz ponto ou pontos em Campinas, ou ele praticamente já vai dar adeus. Fechando, o campeonato Tigrão. é muito curto. Ele não pode perder o jogo. Então tá dado o aviso. Tá certo. O Náutico impôs a maior goleada à Ponte, e a Ponte que esqueça o derby. E que entre como se não tivesse jogado o derby, jogando contra o Brusque do jeito que jogou o derby. O sorteio, hein? Vamos lá. Um rádio portátil da Mundial e mais 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Todo mundo que participou pelo site ou pelo YouTube concorrendo. Atenção, o ganhador é Luiz Carlos Dourado. 19, o código de área, e o número 999674, números finais que não vou divulgar, evidentemente. Parabéns a Luiz Carlos Dourado, que ganhou e tem até o dia 12 para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9h à 1 e das 14h30 às 17h30. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, vamos ver o que é que a produção preparou para o Na Lata de hoje. Vamos lá, atenção, hein? Qual time da Série A do Campeonato Brasileiro com menos vitória na temporada? Começa com você, Breno Beretta. Eu imagino que seja o Sport. E você, Tigrão? No campeonato é o Sport, né? Essa é a sua resposta. E você, CH? Mas na temporada toda é o Fortaleza. Fortaleza. E você, CH? Já disse, esporte. Já tem, portanto, a resposta. Qual o seu palpite, CH, placar para o duelo de daqui a pouco entre Bolívia e Brasil? 0-0. E para você, Tigrão, qual é o placar do jogo, o resultado do jogo para você? 2-1 pro Brasil, 2-1 pro Brasil lá nas alturas. E para você, Breno Beretta, 4.100 metros de altura. E a Bolívia nunca perdeu lá. Acho que vai perder hoje e acho que vai ser 4-0 Brasil. Então vamos lá, atenção para a resposta. É o Santos, 12 vitórias. Fortaleza, Sport e Juventude tem 13 vitórias. Mirassol, 14 vitórias. Então a resposta certa é Santos, com 12 vitórias. Todos erraram. Tá bom, então, CH, um abraço para você. Até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Até amanhã, Tigrão. É melhor errar do que tomar um chute na bunda. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno. Um abraço para você. Até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Pedro Piscinato. Foi difícil o homem. Tchau, Panzinato. Acertar o seu nome, hein, Pedrão? Foi difícil. Tchau, Panzinato. Valeu, Tigrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço do Pedro Piscinato. Aí, repita. Pedro Piscinato. Valeu, Pedro Piscinato. Mas o filho conseguiu acertar. Bem, gente, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Hoje tivemos que terminar mais cedo. Peço desculpas, né? Poucas mensagens no ar, porque infelizmente o tempo aqui acabou sendo ocupado pela entrevista com o Marco Eberlin.
Final de programa, muito obrigado pela grande audiência. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 7h01, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate e hoje num horário alternativo. Vamos até às 8 da noite, porque às 8h30 vai rolar a bola e teremos Brasil e Bolívia, ou Bolívia e Brasil, fechando as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Daqui a pouquinho, Ulisses Costa no comando da jornada esportiva Bandeirantes, com os comentários do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada e as reportagens do Paulo do Vale. Estarei nessa também no intervalo inteligente Bandeirantes, no apito final, contando todos os detalhes dessa última partida do Brasil em El Alto, 4.100 metros acima do nível do mar. Alto. Os caras vão... Tá louco, os caras vão passar mal lá. Tá de brincadeira, né? Tô com dó do nosso repórter Nivaldo Decilo da TV. Eu tô vendo ele, cada entrada dele com menos ar. Tá com uma dificuldade pra falar. Vai ser um problema, viu? Vai ser um problema. Olha, oxigênio pro Decilo, pra ele sobreviver por lá. Mas bem, intenção que nós temos aqui de levar a você, claro, o melhor debate, a melhor análise, tudo aquilo de seleção brasileira. Já já o PDV vai trazer as escalações, os times já definidos, escalados. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho aqui dos outros assuntos importantes e relevantes, porque o São Paulo segue pegando fogo, segue numa situação bem complicada. O presidente Júlio Casares está sendo detonado